Bom, amigos, estamos aqui, vamos iniciar aqui essa primeira live da plataforma Futsal Total. Agradecer aí a todos os membros da plataforma que estão presentes. Pessoal aqui que está entrando pelo Instagram, também agradecer aí a presença aí de todos. A live é exclusiva aqui para o pessoal que que faz parte da plataforma, né? Mas a gente vai deixar aqui um pouquinho uma degustação, vamos dizer assim, tá? E hoje a gente vai falar, nosso tema é o que treinar na iniciação, na parte de ataque e de defesa, né? Quais os conteúdos que a gente precisa desenvolver com os nossos atletas para estar desenvolvendo essas duas fases do jogo, a fase de ataque e a fase de defesa. Eu costumo dividir, quando eu falo no que treinar, conteúdos do que eu vou treinar, eu costumo dividir em ataque e defesa. E aí, quando a gente divide os conteúdos, acabam surgindo algumas dúvidas na cabeça das crianças. Essas dúvidas na cabeça deles é o que a gente precisa responder, que seriam os conteúdos, a resposta dessas perguntas seriam os conteúdos que nós vamos trabalhar com as crianças. A primeira dúvida que surge na parte de ataque é o que eu faço quando eu tenho a bola? O que eu faço quando o meu amigo tem a bola? Então essas duas perguntas, a gente já separa elas para o ataque. Volto a falar, a resposta dessas perguntas seriam os conteúdos que nós vamos trabalhar com as nossas crianças, né? Já vamos entrar nesses conteúdos. E da parte de defesa, o que eu faço quando eu marco quem tem a bola, e o que eu faço quando eu marco quem não tem a bola. Então essas quatro perguntas são as perguntas, são as respostas delas, são as respostas que nós vamos trabalhar com as nossas crianças ali. Antes da gente entrar nos conteúdos, eu acredito muito, cara, que as respostas dessas perguntas é o verdadeiro legado que a gente pode deixar para as crianças, sabe? São conteúdos que ela vai levar para onde ela for jogar, ela vai levar com ela. Porque, assim, quando a gente fala de formação, a gente tem que pensar que a gente deve formar o atleta para um todo, né, no jogo de futsal, e não para resolver o nosso problema imediato. Né? A gente sabe que tem muitos treinadores que jogam torneios, né, jogam campeonatos ali, e aí eles acabam preparando a sua equipe para esse campeonato. Né, e esquece de desenvolver o atleta. Um exemplo, eu só gosto de jogar a marcação zona, então eu só vou treinar a marcação zona ali e tal, para eu vencer os jogos. Só que eu esqueço que esse atleta que está comigo, ele não vai ficar comigo para o resto da vida, ele vai passar na mão de outros treinadores, então a gente precisa fomentar conteúdos para esse atleta, para que ele chegue na mão de outros treinadores e consiga desempenhar bem, né? Então é o que eu falei aqui, a gente formar o atleta por um todo e não resolver o nosso problema imediato, tá? Vamos falar um pouco, vamos começar pelo ataque, né? Somos brasileiros e brasileiro gosta de atacar, então vamos iniciar por essa parte de ataque. E aí aquela primeira pergunta que eu joguei ali para vocês. O que eu faço quando eu tenho a bola? Né? Então, antes de responder aí para o pessoal que é da plataforma, que está aqui ao vivo aqui com a gente dentro da plataforma, gostaria de agradecer aqui ao pessoal do Instagram, mas como a gente colocou, a live aqui é exclusiva para o pessoal da plataforma. Se você ainda não entrou na nossa plataforma, o link está na bio do meu Instagram, só entrar lá e você terá acesso a todo o conteúdo e a esse conteúdo exclusivo para os assinantes, beleza? Forte abraço a todos aí da plataforma do Instagram e eu vou seguir aqui com os membros que estão ao vivo aqui com a gente, beleza? Bom, seguimos aqui o pessoal aqui do Instagram, da plataforma Futsal Total. Então, respondendo, o que eu faço quando eu tenho a bola? A primeira coisa, quando a bola chega no meu pé, o domínio. Né? Então, claro que futsal é muito caracterizado pelo domínio com a sola do pé. Mas sabemos que tem domínios agora que estão sendo muito utilizados, o domínio com o lado do pé, né? Que é uma transferência do futebol
pro futsal, aquele domínio orientado, né, pro lado do pé, e aí domínio de coxa, domínio de cabeça, domínio de peito, aqueles domínios um pouco mais especiais, né, domínio de letra, um pouco que usa um pouco mais de habilidade e tal. Então, eu acredito que esses domínios a gente precisa estimular dentro do nosso treinamento, né? Então, aqui um exemplo de atividade para estimular o domínio seria o futevôlei adaptado, né? Então, a gente adaptou, quando a gente fala de futevôlei para uma categoria iniciante, a gente acha que é muito complexo, mas aqui a gente acabou adaptando com a bola no chão, né? Então, o objetivo dos meninos é passar essa bola por entre os dois cones, e aí observem os domínios que eles vão fazendo. Primeiro que a gente acaba criando uma complexidade de ser um domínio para o outro, né? E não um domínio para si. Mas eu consigo colocar regrinhas dentro dessa simples atividade, onde o menino é obrigatório a dominar com a sola do pé, obrigatório a dar 2 toques na bola, ou seja, ele já vai dominar para ele ao invés de dominar para o outro, como está sendo nesse caso. Então, uma simples atividade, a gente já começa a criar uma complexidade dentro do que a gente quer trabalhar. Diminua a distância entre os cones, aumenta a distância dos atletas para o cone, então o passe fica um pouco mais longo, eles começam a dar o passe um pouquinho mais forte, e aí isso vai dificultando também o domínio deles, né? Então aqui a gente vai mexendo com a complexidade desse jogo, né? O que eu faço quando eu tenho a bola? Domínio. Agora o segundo ponto, eu vou conduzir a bola, né? Então vamos imaginar uma cena aqui, aquela cena do tiro de meta, arremesso de meta. Bola na mão do goleiro, o goleiro vai sair jogando. Qual é a primeira coisa que o moleque faz quando a bola chega no pé dele? Ele domina. Depois ele vai conduzir essa bola. E aí, claro, existem vários tipos de condução, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o domínio, a condução, as outras características também aqui com mais detalhes, mas existem vários tipos de condução. E como diz até aqui o Guardiola, os bons de verdade são os que nunca perdem a bola. Né, são aqueles que têm um bom controle de bola. Quando o Guardiola fala isso, cita isso no livro dele, eu já começo a imaginar o Messi, né, na minha cabeça. Porque, cara, como a bola cola, né, no pé do Messi, como é difícil ele perder a bola, que ele gira, controla bem, né, a bola fica coladinha ali no pé dele. Né? Então, os bons de verdade são os que nunca perdem a bola, que conseguem conduzir bem essa bola. Aqui um exemplo de atividade para estimular a condução. Quem está dentro do quadrado conduz bola, quem está fora do quadrado troca passe, né? E quem está trocando passe não tem o objetivo de acertar quem está dentro do quadrado, né? Pelo contrário, tem que saber o momento certo de dar esse passe. E quem está dentro do quadrado precisa ir desviando dessas bolas que estão sendo trocadas a passe. Eu acredito que o domínio, desculpa, que a condução de bola é um dos temas que a gente precisa trabalhar bastante com as nossas crianças, porque eu noto nas categorias menores que o domínio está sendo bem ruim, vamos dizer assim, porque a gente vem estimulando eles a 2 toques, 1 toque só na bola, só pode dar 2 toques, e a gente esquece de colocar regras obrigado a dar 3 toques ou mais. Quando eu sou obrigado a dar 3 toques ou mais na bola, eu começo a estimular a condução, né? Então, a gente precisa também tomar cuidado com essas regrinhas que a gente vai colocando, né? Aqui um outro exemplo de atividade para treinar a condução, os 20 segundos para sair do círculo, todos contra um. Então, seriam todos os atletas contra um. Esse um fica com bola, esse que está no centro da quadra, e ele precisa sair conduzindo essa bola de dentro do círculo. Enquanto isso, os outros vão fechando o círculo para que ele não saia. E aí ele sai aqui, consegue sair com a bola dominada, e aí consegue ganhar atividade. Certo? Então, dominei, conduzi, agora é a hora do passe. O passe é um dos fundamentos mais realizados dentro do futsal, né? Então, eu coloco passe / posse de bola,
porque a gente sabe que uma boa posse de bola depende de um bom passe e, é claro, também dos companheiros se desmarcando e aparecendo bem para o jogo, né? Mas um passe bem refinado, cara, a gente consegue criar inúmeras situações. Aqui um exemplo, vou deixar o vídeo aqui rolando um pouco, para a gente comentar um pouco sobre o passe, mas observem quantos tipos de passe que tem dentro desse jogo. Passe com a parte interna, passe com a parte externa, passe cavado, passe virando o pé, dominou com uma, tocou com a outra, passe para frente, passe para o lado, passe curto, passe longo, passe rasteiro, passe alto. Então, dentro desse vídeo, vocês vão ver que existe inúmeros tipos de passe. Ó, passe cavado no corredor, dominou com uma, tocou com a outra. Então, são vários tipos de passe. Vocês imaginam se a gente tiver que treinar cada tipo de passe para a gente estimular, desenvolver a criança, né? Então a gente precisa criar atividades onde esses passes estejam bem desenvolvidos, que eles consigam aplicar vários tipos de passe. Uma das atividades que eu acho que é mais completa para treinar passe seria o bobinho. O bobinho, cara, a gente treina diversos tipos de passe, porque às vezes o marcador vem fechando de um lado, eu preciso tocar do outro, às vezes a bola veio numa perna, eu preciso dominar para tocar para outra, eu engano o cara que eu vou dar um passe rasteiro e dou um passe mais cavadinha, entendeu? Então, sabe, a gente criar atividades onde a gente consiga estimular esses vários tipos de passe. Se eu deixar rolando aqui esse vídeo, o vídeo tem cerca aí de 3 minutos, a gente vai ficar vendo vários tipos de passe que os meninos realizam, né? Aqui uma simples atividade para a gente estimular o passe, que é 4 contra 2 de um lado, se a defesa roubar, transfere essa bola para o outro lado, e aí ocorre o 4 contra 2 do outro lado da quadra também. Eu adoro, quando eu quero treinar passe, quando eu quero treinar posse de bola, eu adoro treinar com 2 marcadores. Por quê? Quando a gente treina com 2 marcadores, a gente começa a ter esse passe entre as linhas, né? Então esse passe entre linhas acaba quebrando todas as marcações, acaba treinando as linhas de marcação, né? Então, para mim, o passe que rompe essa linha de 2, cara, com certeza você vai conseguir criar um ataque, né? Então eu gosto dessas atividades de 4 para 2, bobinho, com 2 marcadores. Então eu faço muita atividade onde eu consiga colocar 2 marcadores dentro de quadra para a gente conseguir estimular esse passe entre as linhas, né? Ele é muito ruim. Aqui, ó, mais atividades de bobinho, ó. Dominou com uma, domina aqui, na verdade, aqui eu estou treinando o domínio orientado, o domínio com o lado do pé. Então observem o domínio deles toda hora com o lado, ó. Dominou, passou, dominou, passou, ó lá. Dominou de lado, passou. É obrigatório dar 2 toques aqui, ó lá. Dominou, passou. Ele vai dar frutos, hein? Ó, passe cavado. Ó lá, passe com a parte externa do pé. Então observem quantos tipos de passe que eles já vão dando ali dentro do bobinho. Ó. Dominou com uma, tocou com a outra. Mas nem refresca no ponto. Certo? Então, para mim, acho que o bobinho é uma das atividades muito ricas para a gente trabalhar essa posse de bola, como trabalha muitas outras coisas que a gente vai até falar mais adiante. Aqui um outro bobinho, ó. Quem tem colete na mão é marcador. Aí depois ele não fazia o que a gente pedia. Olha lá o passe entre linhas, que eu falei para vocês, aquele passe que rompe as linhas, que quebra a defesa. Deixa eu te falar. Certo? Então, atividades aqui para a gente estar estimulando esse passe. E aí, como diz aqui o professor Ferretti, para melhorar o seu jogo vertical, utilize o jogo do passe para frente. O que acontece? Quando a gente fala de passe, vem na nossa cabeça a posse de bola, né? E a posse de bola, a gente contaminados pelo Guardiola, do Barcelona, quando o Barcelona surgiu, quando o Barcelona do Guardiola surgiu e manter muito a posse de bola, a gente acabou querendo copiar, mas sem saber o verdadeiro propósito.
né? Falou há Então, anos atrás. o que acontecia? A gente ficava com a posse, mas não terminava ataque. Uma posse de bola sem ter finalização não adianta de nada, não é uma posse de bola efetiva, né? Então, o que adianta você ter 90% de posse de bola no jogo, sendo que você finalizou 2 vezes, né? Então, a gente precisa comandar o jogo na posse de bola, mas também ter um alto número de finalizações, certo? E aí eu lembro que eu gosto, né, na verdade eu gosto muito que as minhas equipes fiquem com a posse de bola, e aí a gente ficava com grande porcentagem de posse, porém a gente não terminava o ataque, ou seja, a gente gastava muita energia e não finalizava, não chutava em gol, né? Então a gente começou a criar atividades para que isso acontecesse, para que a gente terminasse o nosso ataque. E um dos melhores jogos é o jogo que o Ferretti faz aí há muito tempo, e uma atividade extremamente boa, né? Que é o jogo do passe para frente, aonde a gente faz um coletivo 4 contra 4, aonde as crianças só podem dar passe para frente, ou seja, se eu só posso dar passe para frente, eu começo a terminar um pouco mais o meu ataque, né? Então observem aqui o jogo de 4 contra 4 e observem que eles só podem dar passe para frente. Podemos liberar o passe para trás na bola parada, né? Lateral, escanteio, claro que vai ter o passe para trás. Podemos liberar também, passou do pênalti, vale o passe para trás também, né? Porque chega um momento que acaba ficando sem ângulo e não tem opção de passe para frente, né? Então eles precisam ter essa opção de passe para trás também. Certo? Passamos aqui. Dominei, conduzi, passei. Agora é a hora que é a essência brasileira, né? O drible, né? O 1 para 1, né? Estimular essas situações de enfrentamento, né? Enfrentar é diferente de drible. Drible é eu superar o adversário. Enfrentar é eu dominar com o corpo virado para frente, de frente para o meu adversário, e depois eu tomo a decisão do que eu vou fazer, se eu vou dar o passe, se eu vou conduzir para o lado, se eu vou vir para trás com a bola, se eu vou driblar, né? Uma coisa que eu pego muito no pé dos meninos é que eles dominem com o corpo virado para frente, para que eles não fiquem de lado, né? Nariz pro gol, corpo virado para frente, tá? Justamente o que eu estava falando aqui, que o Falcão cita, a criança precisa dominar a bola com o nariz pro gol e não de ombro para o gol, né? Então a gente estimular com que essa criança fique de frente pro gol, né? Que ela possa dominar com o corpo virado para frente e não de ombro pro gol, que é uma coisa que acontece muito. Imagina ali o arremesso de meta, imaginem ali o arremesso de meta, o goleiro saiu jogando e o moleque já domina de lado querendo conduzir a bola para o meio da área, certo? Então a gente precisa estimular que esse menino domine de nariz para onde ele vai fazer o gol, já para ele ver as situações de passe para frente. Vocês vão observar aqui no vídeo. Primeiro aqui eu quero mostrar um vídeo para vocês de drible, né? Então ações de drible, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o de enfrentamento. Mas o drible para mim o drible está muito relacionado a coragem e confiança. Uma criança só vai driblar se ela tiver coragem e confiança do treinador, porque às vezes ela vai driblar ali na frente da área, se ela errar e o treinador reclamar dela, ela nunca mais vai tentar o drible, certo? Agora, se ela errar e o treinador passar confiança para ela, ela vai continuar ali tentando fazer esse enfrentamento 1 para 1. Então, para mim, o drible tem muito a ver com essa questão de coragem, da gente incentivar os meninos a ir para 1 para 1, corpo virado para frente e essas situações, né? Sempre falo para eles assim, quando eu vou criar atividades de drible, tem que ter a oposição, porque às vezes a gente treina driblar cone. Cara, para driblar cone não preciso ter coragem para driblar cone. Isso aí todo mundo dribla. Agora, e para driblar um adversário, né? Então a gente precisa também estar estimulando isso daí, tá?
Aqui, ó, observem o corpo virado para frente nesse vídeo, ó. Camisa 7 aqui embaixo, ó, já domina e fica de frente. Para quê? Para enfrentar e olhar as opções de passe que ele tem para frente. Ó, o outro menino também, corpo virado para frente e já andou para frente. Jogo do passe para frente que a gente falou anteriormente. Então as coisas começam a se misturar. Olha aqui novamente, ó, dominou, ficou de frente, enfrentou. Ó, só o fato dele ficar de frente, ele já conseguiu achar o passe para o menino ficar na cara do gol aqui. Certo? Então a importância de a gente também estimular não só o drible, mas estimular esse enfrentamento, estimular com que as crianças fiquem com o corpo virado para onde eles façam gol. Aqui um exemplo de atividade, o jogo de drible, um jogo de drible com apoio. Bom, tem 3 corredores na quadra, tá? Corredor central tem um coringa e os corredores laterais eles jogam 1 para 1. Então deixa eu soltar aqui. Olha lá. Se eles quiserem utilizar o coringa, eles só podem utilizar o coringa uma vez. Eles só podem usar o coringa uma vez, porque o objetivo não é posse, né? Quando eu começo a utilizar o coringa muito, eles acabam criando uma posse de bola. Então, assim, usou o coringa devolveu a bola, proibido usar o coringa de novo. Então a gente vai eles já são obrigados a ir pro 1 contra 1. Fala que ela tem problema de estômago. E aí observa, a gente está treinando o drible dentro da realidade do jogo, né? Porque treinar uma coisa que não tem a ver com o jogo, que não tem a realidade do jogo, pode ser um problema, porque eles não vão acabar conseguindo ter êxito no dia do jogo. Então treinar o drible dentro do contexto do jogo já começa a estimular aquela coragem e confiança que a gente falou. Aqui uma outra atividade também de drible, ó. Troca passe. Aqui uma atividade integrada, ó. Trocou passe, finalizou. Aí depois os outros 2 do escanteio vão trocar passe de novo e vão para o 1 contra 1, drible. Olha lá. E aí já vai para o 1 contra 1. Tranquilos? Beleza? Dominei, conduzi, passei, driblei, agora é o momento máximo do jogo, que é a finalização, né? Terminar ataque, chutar em gol, cara. Uma das coisas que eu tô pegando muito no pé dos meninos, terminem o ataque, finaliza. Porque o que acontece? Trabalha a bola, dribla para lá, dribla para cá, troca passe, conduz bem, dominou bem, e o chute, e a finalização. Outra coisa que a gente tem que ficar atento. Estamos treinando finalização de primeira também, que é uma das coisas que vem acontecendo muitas possibilidades para as crianças finalizarem de primeira e elas preferem dominar essa bola. E aí acabam perdendo a chance de finalizar, né? Aqui uma atividade coordenativa, né, com finalização, então um pouquinho mais isolada, né, um pouquinho mais analítica, onde eles fazem ali um circuito coordenativo e depois finaliza em gol. E aí depois a gente já começa a botar isso dentro do contexto do jogo. Aqui é um 2 contra 1. E observem que tem 2 traves na linha de fundo, né? Então eles jogam um 2 contra 1. E aí eles estão em zona de chute o tempo inteiro, ó lá. Porque são 2 traves, eles têm 2 alvos para finalizar, né? Então dominou essa bola, o menino já fez o passe, ó. Se ele driblou, ó, enfrentou, mas deu o passe que já está em zona de chute, né? Então já cria possibilidades de finalizar. Quanto mais opções a gente dá para eles finalizarem, mais eles vão tentar terminar esse ataque. Eu gosto muito de fazer um coletivo, né, um 4 contra 4, aonde eu coloco 2 traves na linha de fundo, né? Então 2 de um lado, 2 do outro, 4 goleiros, e aí eles jogam 4 contra 4, com a possibilidade de finalizar nas 4 traves que estão nas 2 traves que estão na linha de fundo. Podemos botar uma variação também de poder finalizar nas 4, que aí já treina organização de ataque, defesa, transição, né? Então, quanto mais a gente aumenta as possibilidades de finalização, mais eles vão terminar esse ataque, mais eles vão chutar, tá?
Aqui é um coletivo que eu gosto de fazer também um jogo de 4 contra 4, aonde quando a criança entra na zona de finalização com a bola, só ela finaliza. Que aí eu quero treinar a finalização contra o goleiro, que é uma das finalizações também difíceis de fazer gol, porque os goleiros estão muito bem no 1 contra 1. Então observem, ó, quando ele passa a linha, que ele entra nessa zona de finalização, só ele ataca e ninguém pode entrar mais, né? Podemos botar várias regras, podemos colocar a regra obrigatória fazer o gol dentro da área, que aí eles já começam a treinar aquela finalização driblando o goleiro ou tirando o goleiro. Obrigatório só gol fora da área, ou seja, ele vai começar a treinar a finalização dele de longa distância, né? Então, a gente pode criar essas situações também, tá? E o importante é treinar a bilateralidade, a ambidestria, fazer com que essas crianças treinem de pé direito e pé esquerdo, para não acontecer o que acontece nesse vídeo aqui. O rapaz aqui profissional, jogador profissional de uma seleção, né? E preferiu usar a perna boa, aonde ele tinha que ter usado a perna não dominante, que era o pé direito. E aí acabou errando essa finalização, né? Eu acredito muito nisso, cara, que a gente precisa treinar pé direito e pé esquerdo da criança. Porque, assim, para mim, o jogador moderno vai ser aquele jogador que jogue de pé direito e pé esquerdo, que tenha uma qualidade com as duas pernas, né? Então a gente precisa estimular isso. Aquele jogador que só sabe jogar com um pé, ele fica muito limitado dentro do jogo, né? Então a gente precisa começar a estimular também nessas crianças usar a perna não dominante. E aí entra aquela questão do coragem e confiança. A criança finalizou com a perna ruim, com a perna não dominante, e não teve sucesso, a gente precisa encorajar ela para ela tentar de novo. A criança deu um passe errado com a perna não dominante, vamos encorajar ela. E quando ela der certo, a gente elogiar mais ainda. Acredito muito nessa questão de coragem e confiança também, para a gente estimular essa perna não dominante. E aqui, como eu falei para vocês, o que eu faço quando eu tenho a bola de uma forma detalhada. Olha quantos tipos de domínio eu tenho para fazer. Olha quantos tipos de condução. Olha quantos tipos de passe, de chute, de drible. Vocês imaginam se eu tiver que treinar cada tipo de passe, cada tipo de domínio? Cara, vai terminar o ano e eu não consegui trabalhar os conteúdos, né? Então, o importante a gente criar atividades onde esses conteúdos estejam inseridos, não só 1, 2, mas 3, 4, ou todos, ou que nem aqui tem só alguns, que a gente pode, que tem coisas aqui ainda faltando, aqui tem que nem domínio, eu não coloquei domínio de cabeça, domínio com o peito, domínio com a coxa, aqueles domínios especiais, domínio igual o do Ronaldinho Gaúcho, que a bola vai lá em cima, ele domina com a pontinha do pé, né? Então olha quanta coisa a gente precisa treinar, né? Eu sempre falo que categoria de base são detalhes, né? Então olha quantos detalhes a gente tem para trabalhar com a nossa criança, né? E a gente não tem tempo para isso, né? Então a gente pensar nas atividades que acabam estimulando mais do que uma, duas coisas dentro dela, tá? Bom, partimos para a segunda pergunta, né? Respondemos o que eu faço quando eu tenho a bola, agora vamos responder o que eu faço quando o meu amigo tem a bola. A bola está com o meu amigo de time. O que eu faço agora? Ando para trás? Ando para frente? Dou opção para ele perto? Dou opção para ele longe? Vamos responder um pouquinho isso. Acredito que a primeira coisa é a gente aparecer, a gente ajudar esse jogador que está com a bola, né? Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão se identificar com certeza. Aquela criança que fica o tempo inteiro, aqui, tô sozinho, toca pra mim. Cara, ele tá sozinho, só que ele precisa aparecer, porque eu não consigo tocar a bola para ele. Eu preciso criar uma linha de passe, que é o que nós vamos falar daqui a pouco dela. Mas olha só, esse vídeo, olha quantas vezes os meninos ajudam o cara que está com a bola. Então, ó, o goleiro ajudou,
deu o passe, ó, dominou, o outro já apareceu entre linhas para receber, bola de tabela, não deu, começa o jogo de novo, circula essa bola, passe de uma ala para outra, já andou para frente para receber de novo, já ajudou, já apareceu, bola de segundo pau, apareceu no segundo pau para fazer o gol. Um golaço, cara, um golaço. Que se eu quiser repetir esse gol, com certeza eu não vou conseguir. Porque não é um jogo robotizado. É um jogo onde as crianças precisam entender que elas precisam ajudar o jogador que está com a bola. Né? Então elas precisam aparecer para o jogo, tá? Aqui um exemplo de atividade para treinar essa ajuda, treinar o aparecer. Um jogo de posse de bola, 4 contra 1. E aí quando eu tenho um só marcando, eu só posso dar um toque na bola. Então eles dão ali, fazem uma troca de passe. Depois de um determinado número de passes, 6, 5, 7 passes, entra o próximo marcador. 2 marcadores, 2 toques na bola. Ou seja, o número de marcadores dentro do jogo determina o número de passes que eu posso dar na bola. Então tem um marcador só posso dar um toque. Entrou o segundo, 2 toques. Entrou o terceiro, 3 toques na bola. Olha lá, um marcando, um toque. Entrou o segundo marcador, já posso dar 2 toques na bola. Entrou o terceiro marcador, 3 toques na bola, 3 ou toque livre. Claro que é uma atividade que a gente vai começando ela gradativa ali, processo pedagógico. De repente deixar toque livre, daqui a pouco só 3 toques, daqui a pouco vou diminuindo, enfim. Certo? Então, o que eu faço quando o meu amigo tem a bola? Eu apareço, eu ajudo. E aí eu preciso criar uma linha de passe, que era aquele exemplo que eu estava usando anteriormente. Os meninos às vezes estão sozinhos, ficam pedindo bola ali desesperado. Porém, ele está atrás do marcador do jogador que está com a bola, percebem não? Então eu tô com a bola, tem um marcador na minha frente, mas lá longe tem um cara sozinho. Só que eu não consigo tocar a bola para ele porque o marcador está fechando. Então esse jogador que está sozinho, ele precisa criar uma linha de passe aonde eu consiga dar o passe para ele, aonde a bola entra. Então eu preciso procurar esse espaço, né? Aqui um vídeo do basquete, e observem que o Steph Curry, quantos passes, quantos momentos, quantas linhas de passe ele dá depois que ele dá a bola para o companheiro dele. Ó, pique falso, se desmarcou, e ele tá procurando espaço, porque ele quer a bola. E aí vocês sabem, ele com espaço e ele com a bola, ele faz cesta da onde ele quiser, né? E aí, trazendo esse exemplo do basquete, trazendo aqui pro futsal, observem esse menino aqui com a setinha, deu uma opção, criou uma linha de passe, tocou na ala, já procurou espaço no meio, recebeu, tocou na outra ala, já recebeu, já apareceu de novo no meio, fez uma tabela e já foi pro segundo pau para fazer o gol. Só faltou fazer o gol para se consagrar. Mas olha quantas linhas de passe ele deu. Olha em quantos momentos ele procurou espaço para jogar. Isso que a gente precisa estimular. E é uma das coisas que as crianças têm mais dificuldades. Procurar espaço, saber para onde vai correr para receber a bola. Né? Eles recebem bola muito parada. Já vou comentar disso no próximo tópico. Aqui um outro exemplo de atividade, um bobinho com gol. Bobinho com gol seria que eles são obrigatórios a trocar passe e fazer gol, mas para valer o gol, e vale gol pelos dois lados, né? Mas para valer o gol, alguém tem que receber do outro lado a bola. Ou seja, alguém precisa criar uma linha de passe fazendo com que essa bola chegue nele, né? E aí o que eu estava falando para vocês, percebo em jogos de crianças que eles ficam muito parados dentro de quadro. E aí eles querem a bola, a criança quer a bola, é o objeto de desejo deles. Porém, eles ficam muito parados ali com a bola, né? Eles ficam muito parados ali dentro de quadra e a bola acaba que não chegando neles, né? Então, eu preciso que essa criança se desmarque, que ela dê o pique falso.
E cara, é uma situação extremamente difícil, cara. Confesso para vocês que fazer esses moleques se desmarcarem é muito difícil, porque eles ficam muito parados dentro de quadro. E uma das brincadeiras que a gente mais faz como aquecimento é o pega-pega. E o pega-pega tem desmarque o tempo inteiro. Só que esses meninos demoram ali, né, para entender isso. Eles não conseguem trazer a realidade do pega-pega para dentro do jogo, que é aquele pique falso, aquele desmarque, né? Então precisamos criar atividades para treinar isso. E aqui, como diz meu amigo André Bier, passe para trás tem vida, tanto para quem está com a bola, como para quem está sem a bola. Então, tocou a bola, meu amigo, se desmarca, queira ela de novo. Você não pode tocar a bola e ficar parado torcendo pro teu amigo. Deu o passe, já aparece de novo para jogar, já se desmarca para ter essa bola. Aqui um jogo, uma atividade para treinar desmarque, são 2 equipes brancas e 2 vermelhas. A equipe branca que está em posse de bola, ela precisa achar a outra equipe que está à frente dela para manter essa posse de bola e marcar ponto. Né? Se o vermelho roubar, como foi nesse caso, aí já transfere bola para o outro lado. Né? Então o que acontece? Cada um está dentro do seu quadrado, ninguém pode sair do seu quadrado. Então se eu quero procurar o passe para a linha de frente, eu preciso me desmarcar. Então eu começo a correr atrás da defesa. A defesa está olhando para a bola e tem gente correndo atrás dela. Então eu começo a me desmarcar para criar essa linha de passe. Eu gosto muito de fazer um coletivo, uma atividade de posse de bola, ou até um coletivo, onde eu divido 2 equipes e eu coloco uma terceira equipe como coringa. E aí toda vez que eu toco pro coringa, o coringa é obrigatório a tocar para esse mesmo jogador que tocou para ele. Né? Então vamos supor, eu tô com a bola, fiz o passe pro coringa, o coringa é obrigatório a devolver para mim. Ou seja, eu preciso me desmarcar para essa bola chegar em mim, né? Se o coringa se o coringa ficar com a bola 4 segundos e não conseguir tocar para mim, eu acabo dando passe para a equipe adversária, né? E olha aqui esse vídeo aqui, um vídeo engraçado, mas olha a importância do pique falso, né, cara? De você se desmarcar. Um monte de segurança querendo pegar o cara e ele se desmarcando, né, dando um pique falso ali, enganando para fugir dele. Eu acho que esse pique falso, cara, é uma das coisas que a gente precisa mostrar para a criança, porque, vai facilitar muito a vida dela. Então a gente precisa estimular bastante essa situação também. E aí uma frase que eu gosto ali de utilizar com os meus atletas: jogador parado é jogador marcado. Jogador marcado não recebe bola. E jogador que não recebe bola não joga. Então você precisa se desmarcar. Você precisa aparecer para jogar. Tranquilo, amigos? Parte de ataque. Então respondemos o que eu faço quando eu tenho a bola e o que eu faço quando o meu amigo tem a bola. Vamos partir para a parte de defesa, tá? Eu vou correr aqui. Na verdade, eu vou passar até aqui para vocês os slides. Porém, aqui é uma outra aula que vai ser a nossa próxima live. Mas vou até, como vocês estão aqui presentes, vou dar um spoiler. Próxima live a gente vai falar um pouco sobre a tática coletiva de ataque, né? Então vou passar para vocês como construir um ataque e tal, né? Algumas situações aqui, qual é o objetivo, o passo a passo para construir esse ataque, né? As plataformas de jogo que eu posso ter, jogo de 4-0, exemplos de atividade, quais os prós e os contras, tá? Vou passar aqui rápido, porque isso aqui era a degustação aí para vocês, porque um spoiler, né, vamos dizer assim, porque a próxima live a gente já vai conversar um pouquinho sobre como
como criar essa tática coletiva. Aqui exemplos de atividades, enfim, a gente vai falar bastante disso no próximo momento. Vamos continuar aqui no que a gente tinha planejado, que são os conteúdos, né? Então, conteúdo de ataque, fechamos. Vamos entrar aqui no conteúdo de defesa. Defesa, cara, é aquela coisa que ninguém gosta, né, cara? Brasileiro não gosta de marcar. São poucos os que amam ficar ali na defesa, jogar atrás, né? Uso o exemplo sempre de quando uma criança nasce, né? A criança nasceu, começou a engatinhar, daqui a pouco já está em pé, daqui a pouco já quer ficar um pouquinho em pé e tudo. A gente dá um presente para ela, dá uma bola de futebol, né? E qual é a primeira coisa que a gente fala para essa criança? Chuta aqui. Ninguém pega e fala para essa criança, postura de marcação, vamos marcar, né? Ninguém acaba fazendo isso, né? Porque somos brasileiros e é diferente do americano, né? Se a gente for assistir um jogo de basquete, a torcida grita defesa, defesa, defesa. Então o basquete já é um outro cenário, né? Então eles estimulam também muito essa questão, né? Mas a gente sabe que para fazer gol, para a gente ter a bola, a gente precisa marcar bem, a gente precisa ter uma boa defesa, né? Então vamos responder aquelas duas dúvidas que as crianças têm. O que eu faço quando eu marco quem tem a bola? O que eu vou fazer quando eu estou marcando aquele jogador que tem a bola? Primeira coisa, eu vou me aproximar, eu vou diminuir a distância para esse jogador que eu tô com a bola. Aqui um exemplo. Aqui um exemplo de atividade que seria o jogo de meias. É um jogo de 4 contra 4, um jogo de 4 contra 4, aonde a gente tirou os tênis dos meninos, né? E eles só estão jogando de meia. Então eles acabam, né? Dependendo da quadra, é claro, eles acabam deslizando um pouco mais dentro de quadra, né? Então o que eu quero com isso quando eles estão deslizando? Eu quero que eles aproximem do jogador que tem a bola, mas não entre de primeira, diminui a distância e não entra de primeira. Olha lá, diminuiu, parou. Certo? Então, eles precisam se equilibrar, não entrar de primeira para não tomar drible, né? Diminuir a distância, senão o jogador adversário vai finalizar. Olha lá, postura para marcar, né? E aí eles acabam, esse desequilíbrio que a gente gera neles, né? De botando eles de meia ali para jogar, esse desequilíbrio que a gente gera neles, eles acabam já treinando essa postura de marcação, aproximar, diminuir a distância, olha lá, muito bom. Então acho que a primeira coisa, quando eu vou marcar quem está com a bola, é eu me aproximar, é eu diminuir essa distância. No segundo momento, postura de marcação. Eu sempre gosto de usar, né, quando pergunto, qual que é a postura ideal para marcar, né? Qual que é a postura ideal que a criança tem que ter para defender? Eu gosto muito de utilizar esse exemplo, a postura de um lutador de boxe. Uma perna na frente, a outra atrás, joelhos flexionados, né? O lutador de boxe fica com a mão na frente do rosto, a gente não precisa disso, então eu vou abrir o braço e vou marcar ali bem também. Desculpa, eu vou utilizar bem esse braço para marcar, nós já vamos falar sobre a utilização do braço. Então, observem essa atividade, que é para treinar essa postura de marcação, um jogo de 1 contra 1, onde a ênfase, claro, eu estou treinando drible, né? Mas a ênfase é a postura de marcação. Observem a postura dos meninos quando vão para marcar. Uma perna na frente, a outra atrás, não entrar de primeira, já estão utilizando o braço para marcar. Observem o braço. Observem os erros, pé paralelos, e aí acaba tomando drible, ficou com os pés paralelos. Usou o braço. Olha lá, postura, protege o gol, uma perna na frente, a outra atrás. Olha lá, postura, perna na frente, outra atrás, abre o braço para marcar.
Aqui um jogo também que eu gosto de fazer, que é o jogo do corta-passe. Um jogo de 4 contra 4, aonde não tem desarme. Eles não podem desarmar. Eles só podem cortar o passe. Ou seja, quando o adversário está com a bola, eles diminuem a marcação e não metem o pé na bola. Porque a preocupação é a postura para marcar. Eu quero treinar essa postura. Então eles diminuem, começam a treinar a postura, olha lá, uma perna na frente, a outra atrás. Eles começam a treinar essa postura, e aí eles têm uma paciência de tentar ir fechando espaço, né? E eles se preocupam um pouquinho nessa postura de defesa também. E aí, claro, cara, que é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou treinar a defesa, uma estratégia que eu uso, que é o feedback positivo. Como a gente falou, criança não gosta de marcar, né? A criança não gosta de marcar. Então, se a gente ficar dando para ela feedback positivo o tempo inteiro, boa marcação, é isso aí, boa postura, flexiona mais o joelho, agacha mais o corpo, cara, isso vai fazer com que a criança goste cada vez mais de marcar. Qual é a criança que não gosta de um elogio? E aí, quando você faz isso para ela, quando você começa a elogiar bastante ela ali dentro dessa situação, ela começa a marcar bem melhor, né? Ela começa a se empolgar um pouco mais, né? Então, acho que esse feedback positivo é importante também. Olha lá, postura, e aí, claro, eu acho que sempre quando é treino de marcação, a gente precisa dar um feedback maior para os meninos, sabe? A gente precisa estar o tempo inteiro, a postura, agacha o corpo, flexiona o joelho e tal, sabe? A gente precisa falar bastante com eles, corrigir bastante, porque um atleta que marca bem, um atleta que tem uma boa postura, cara, vai ser um atleta que vai roubar mais bolas e que vai fazer mais gols. Abordagem e indução, para onde eu vou mandar esse jogador que está com a bola? Para onde que eu mando ele? Mando para o meio? Mando ele para o corredor? Fecho a perna boa dele? Fecho a perna ruim dele? Induzo ele a driblar? Induzo ele a passar, a conduzir? Então, para onde que eu vou induzir? Aqui uma atividade, ó, percebam que é até uma atividade que na verdade é um jogo de 4 equipes, mas eu quero que vocês observem não a atividade, mas o conceito da defesa. Olhem só, quando o menino recebe a bola nas alas, eu fecho o meio e induzo ele para o corredor, olha lá, para roubar a bola. Que essa é a nossa estratégia de defesa, né, que a gente utiliza aqui. Eu subo, o cara tá com a bola no corredor, eu subo nele fechando o meio e deixo ele conduzir pelo corredor. Lembra que eu falei para vocês que, olha lá, ó, fechou o corredor, fechou o meio, liberou o corredor e aí já vai tirando, já vai metendo o pé. Lembra que eu falei para vocês que as crianças conduzem mal a bola? Então a gente libera o corredor para ela conduzir e depois estoura ela no corredor. E quando ela tá com a bola no meio da quadra, no corredor central, eu subo na perna boa dele e induzo ele para a perna ruim. Né? Então, já são 2 gatilhos ali que a gente coloca, que eu coloco nas minhas defesas. Bola no corredor central, que seria esse corredor onde está a faixa laranja ali, né? Na direção da trave, vamos dizer assim. Fazer um corredor de trave a trave ali. Eu subo fechando a perna boa e induzo ele para a perna ruim. Quando ele está ali na faixa azul, naquele corredor lateral da faixa azul, eu subo fechando meio e liberando o corredor. Por que isso? Por que fechar meio e liberar corredor? Porque a linha lateral é amiga da defesa. Né? Então, o moleque começa a conduzir, muitas vezes ele sai com bola e tudo. Né? Então, linha lateral é amiga da defesa. Olha só que legal essa foto do menino bem posicionado. Joelhos bem flexionados, corpo equilibrado, protegendo o seu gol, induzindo o adversário para o corredor. Olha, perfeito. O adversário é pé direito, está jogando ele para a perna esquerda. Muito legal.
E o que eu faço quando eu marco quem tem a bola? Preciso meter o pé, né, gente? Preciso desarmar, incomodar, mete o pé na bola. E aí uma outra coisa que eu coloco é utilização do braço. A criança precisa utilizar o braço para marcar. Tem umas crianças que vai marcar, parece que o braço está engessado aqui do lado do corpo. Não, vai com o braço, mete a mão. Não é falta botar a mão no adversário, falta é tu puxar e empurrar ele. Agora, se você está indo para cima do adversário, se você está indo ali para cima do adversário e começou a criar um choque ali de corpo a corpo, cara, utiliza esse braço. Bota o braço para tu dar uma desequilibradinha no adversário e poder roubar essa bola, né? Como diz aqui o Mister, né, o Ricardinho, é importante a defesa ser sempre ativa, acelerando o jogador que tem a bola, metendo o pé. Já diria a minha avó, né, aquele ditado de vó, o apressado come cru. Né? Então, tudo que você faz com pressa, a probabilidade de você errar é maior. É maior. Então, quando tu mete o pé, tu acelera o ataque, a probabilidade desse ataque errar é muito maior. E aqui um vídeo, só para ilustrar o que a gente está falando do desarme, um vídeo de desarme aqui, né? Os meninos metendo o pé na bola, roubando a bola e puxando o ataque. Olha lá, o menino vai errar o passe aqui e automaticamente ele já mete o pé para roubar essa bola de novo. Boa. Esse lance é legal. Ó, o menino atrasou, o menino de branco atrasou no momento certo. Ele meteu o pé na bola, roubaram a bola e acabaram fazendo o gol. Vai ter uma audiência de fiança. Amanhã de manhã, antes da acusação. Não foi isso. Você não sabia exatamente o que aconteceu. Olha lá, defesa bem posicionada. O goleiro vai sair jogando, vai meter o pé, vai acelerar o ataque. Olha lá. Já roubou, cortou passe aqui. Jogo do corta-passe. Defesa individual, ó, já mete o pé, já rouba essa bola. Enfim, exemplos de desarme, né? De marcar bem, né? Pé na bola o tempo inteiro, incomoda o adversário, acelera ele, faz ele ter pressa para atacar, que a probabilidade dele errar é maior. E quando estiver marcando, nunca entre de primeira no jogador que está com a bola. Cara, isso para mim é regra. O cara dominou, para na frente dele primeiro, para depois tomar a decisão. Não vai direto querendo meter o pé na bola. A probabilidade de tomar drible é muito grande. Aqui a utilização dos braços, olha lá. Então, duas fotos aqui, uma foto do basquete, ó, todo mundo com a mão um no outro, porque eles olham para a bola, porém eles controlam o seu marcador com a mão neles, né? Olha essa sequência de foto, que legal, ó. O menino diminuiu a distância, postura de marcação, induziu para a perna ruim, porque o menino era pé direito, ele jogou ele para a perna esquerda e realizou o desarme. Muito legal, muito legal. Olha a postura, não entra de primeira, faz o adversário não ter opção de drible e realizar o passe. Ó, diminuiu. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima pergunta. O que eu faço quando eu marco quem não tem a bola? Então a gente respondeu agora de defesa. O que eu faço quando eu marco quem está com a bola? Agora, o que eu faço quando eu marco quem não está com a bola? Primeira coisa, cobertura, né? Que pode ser feita pelo goleiro ou pelo jogador de linha, né? Então, ó, perdeu a bola, tomou o drible, aciona a cobertura. E aí o menino tem que ter esse tempo legal para chegar bem na bola. Boa. Ó,
Induziu para o corredor, cobertura, boa. Aqui as coberturas do goleiro, importante a gente estimular nossos goleiros a jogarem adiantado. Cobertura lá. Mais uma, boa. Tá, então estimular também o goleiro a jogar um pouco mais adiantado, porque é o quinto marcador, não tem jeito, joga junto com a defesa. Tá? Uma atividade aqui para estimular a cobertura, 2 contra 1 dentro do setor, e aí o objetivo do branco é ir passando de setor para setor. E aí as coberturas, o time de preto que está marcando, eles começam a se posicionar, induzindo o adversário para cima da cobertura. Então, olha lá. Ele sobe, claro, tem uma tabela, mas daqui a pouco a cobertura já entra para tentar cortar essa bola. Boa. Aqui também um jogo que eu gosto muito de fazer, que é o jogo das portas de passagem. Deixa eu só pausar para explicar de novo. É o jogo das portas. Tem 4 portas aqui no corredor lateral. Tem 4 cones aqui, que são as portas. Eles estão divididos em duplas, só que um de um time com o adversário, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu chamo um nome, esse jogador que eu chamei é obrigatório a passar por essa porta. Opa, deixa eu ver. Então, vamos lá. Vou chamar esse menino aqui de cima. Ele passa pela porta e o adversário tem que passar pela mesma porta que ele escolheu para depois retornar. Então eu já crio uma superioridade numérica e a defesa começa a se posicionar para evitar que entre passe, para evitar que o ataque. Ó. Chamei o nome, ó, o menino escolhe a porta, ó lá, escolheu a outra, o marcador tem que ir atrás, tem que passar pela mesma porta. Olha lá, mais uma vez. Ó, chamou o nome, ó, ele passou pela porta, a defesa está atrasada, e aí a defesa começa a tentar realizar as coberturas para que essa bola não entre. Ó, chamou, olha aqui, ó, o cinza demorou para fazer a cobertura, olha a bola já entrando aqui. Boa, muito bom. Atividade legal para fazer com as crianças. Então, o que eu faço quando eu marco quem tem a bola? Quem não tem a bola, desculpa, tenho que estar ligado nas coberturas. Se meu amigo tomar drible, eu tenho que cobrir ele. Depois, a antecipação. Eu tenho tempo de bola para que se eu estou atrás do meu marcador, eu preciso ter o tempo de bola para antecipar ele quando o passe entrar. Então, a antecipação, aqui um exemplo, só para ilustrar o que é a antecipação. Né, eu estou atrás, mas no momento do passe eu antecipo ele. Eu vou para frente e tento antecipar esse cara. Já vou mostrar um exemplo de atividade que vai ter a ver também com o próximo tópico que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa estimular, que é o não perder o jogador de vista. Fazer esse menino olhar para trás, movimento do pescoço. Né? Então, as crianças olham muito para a bola. Eles olham o tempo inteiro para a bola. E aí fica correndo nas costas deles os jogadores e eles não vê. Então, olhar para trás, né? Como diz aqui o meu amigo Paulinho, antes de qualquer ação, seja ela ofensiva ou defensiva, movimente o pescoço e mapeie o espaço de jogo. Né? Então, olhe para trás. Olha lá. O preto tem que trocar, o 4 preto tem que tocar por 2 preto, né? Então, o branco começa a olhar para trás para ver aonde que ele está dando esse pique falso. Se o 2 branco roubar a bola, faz gol dos golzinhos aqui embaixo, tá? Essa mesma atividade a gente pode utilizar com o jogador que está de branco atrás do preto, que aí quando ocorrer o passe ele tenta cortar, antecipar essa bola.
também treina antecipação, né? Então, uma variação que a gente pode botar. E aqui, para mim, isso é inegociável. Quando a nossa equipe perder a posse de bola, todos devem estar atrás da linha da bola. Isso é inegociável, cara. Todo mundo atrás da linha da bola. Tá? É uma coisa que não tem negociação. Perdeu a bola, corre para trás. Tá? Então, o que eu faço quando eu marco quem tem a bola? Cobertura, antecipação, não perder o jogador de vista. Sério, amor, e todos atrás da linha da bola quando perder. Olha só aqui um vídeo. Fundo aí, bem no fundo. Observem o time de preto aos 4 atletas próximos para marcar. Daqui a pouco aos 4 atrás da linha da bola. Ó. Os 4 atrás da linha da bola protegendo o seu gol. Perdeu a bola, retorno imediato. Atrás da linha da bola, não tem negociação. Tomou drible, volta para trás, corre para trás. Olha, a cobertura já entrou lá. Errou o passe, retorno imediato, os defensores atrasando o ataque. A defesa bem postada, bem equilibrada, sem tomar drible. Já roubou a bola. Tudo que o jogador de ataque quer é que você entre de primeira nele para ele driblar. Então, quando você para na frente e não entra de primeira, ele fica sem ação. Ele fica sem ação do que fazer. Olha lá. Olha que postura legal para marcar. Ó. Muito bom, muito boa postura. Defesa bem equilibrada, ó, sem tomar drible. E se tomou drible, se errou, ó, todo mundo corre para trás. Muito bom, ó, já roubaram a bola de novo. Muito bom. Defesa equilibrada, sem tomar drible. Boa. Tomou o drible, retorno imediato, pique para trás. Os 4 atrás da linha da bola. Boa, boa, muito legal. Esse vídeo é muito legal. Fechamos. Então, o que eu faço quando eu marco quem tem a bola, né? Eu posso fazer a cobertura, antecipar e não perder o jogador de vista. Claro que tem muitas outras coisas, mas acredito que para desenvolver com a iniciação, essas são as principais. Depois eles vão passando de categoria e vão criando novos conteúdos. Da mesma forma que eu falei na hora do ataque, aqui um spoiler da live que nós vamos fazer futuramente sobre a tática coletiva de defesa. Tá? Então vou passar aqui rapidamente como fazer as crianças gostarem de marcar, como construir essa defesa, quais desenhos de defesa a gente utilizar, o passo a passo, quais as defesas mais utilizadas, treinamentos para treinar, quais atividades que a gente vai utilizar para treinar. Então tem uma série de coisas que a gente vai conversar quando a gente fizer essa live aí sobre a tática coletiva de defesa. Hoje a ideia era falar um pouquinho sobre os conteúdos que eu preciso trabalhar. Tá? Indo para uma parte final aqui, concluindo, é possível colocar, eu coloco aqui a tática coletiva na iniciação, porque tem a ver com o que a gente falou. Né? É possível, e aí eu trago essa frase do Perdigão, a construção de um carro se começa pelas peças, para depois a gente dar o toque final com a carcaça. Né? Então o que acontece? Tem gente que quer começar a montar o carro pela carcaça, depois para tu colocar as peças fica mais difícil, né? Então, fazendo uma analogia, as peças do carro seriam as respostas que as crianças deram para aquelas perguntas.
Aquelas respostas são as peças do carro, certo? E a tática coletiva seria a carcaça. Então a tática coletiva vem depois. E muitas vezes eu vejo treinadores que entram em contato comigo, pô, eu não consigo colocar em prática o meu jogo coletivo e tal, porque ele não deu base para isso ainda. Então a gente precisa dar uma base, precisa ter as peças, para depois a gente vir com a carcaça, que é a tática coletiva. É igual o bolo, né? Igual fazer um bolo, começa ali pelos ingredientes, para depois eu vir com a cobertura. Né? Então não adianta eu querer botar a cobertura, porque eu não tenho nada pronto ainda. Né? Então a gente está atento nessas peças, que são as respostas que a gente deu para aquelas 4 dúvidas que as crianças têm quando a gente fala de ataque e de defesa. Tá? E dentro dessa forma de trabalhar, dessa metodologia que falei para vocês, a gente acaba tendo crianças preparadas para correr risco, preparadas para aprender, crianças que resolvem problemas e tomam decisão o tempo inteiro, estimulados a ler o jogo taticamente, jogadores concentrados, a gente tira o atleta da zona de conforto, eles se aprendem divertindo, né? Eles começam a aprender ali o futsal de uma forma divertida, são competitivos e jogadores inteligentes ali dentro de quadro. Tranquilo, amigos? Pô, espero que eu tenha contribuído aí nessa apresentação com vocês. Aqui estão os meus contatos, vocês já têm ali, a gente já tem ali o grupo ali no WhatsApp, né? Então, cara, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar aí, cara, no WhatsApp, vou ter o maior prazer de responder vocês e querer saber também o que vocês fazem no dia a dia de vocês. Qualquer problema que vocês tenham na plataforma de acesso, de pagamento, de conteúdo, cara, entre em contato com a gente, cara, pode chamar e a gente vai tentando dar uma ajuda ali para vocês, né, na situação, tá? A gente está aqui para, como é que posso dizer, se ajudar, melhorar o nosso futsal, tá? O futsal de vocês bem, o meu tá bem também, né? Então acho que a gente está todos juntos no mesmo barco aí, né? E eu fecho com essa frase, que é uma frase que eu sempre uso: cuidamos das sementes para que gerem bons frutos, né? Então a gente está atento na base para que dê bons frutos lá no adulto, né? Nas categorias maiores. Tranquilos, meus amigos? Então encerro aqui esse conteúdo, né? Espero que eu tenha contribuído. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição para estar trocando ideia e respondendo vocês. O pessoal que de repente chegou no meio da live, pegou só o finalzinho, que saiu no meio e tal, fiquem tranquilos que essa live vai ficar 100% disponível dentro da plataforma para vocês assistirem quando e quantas vezes vocês quiserem também. E se surgirem dúvidas, estamos aqui às ordens para estar respondendo para vocês isso. Tranquilos? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí. Bom, gente, era isso. Pessoal que de repente estiver aí na sala, que tiver alguma dúvida, que quiser aí conversar, abrir o áudio, trocar uma ideia, estou aqui às ordens, cara. Surgiu alguma dúvida aí, a gente responder. Se não, cara, espero que tenha contribuído aí e em breve faremos novas lives com novos temas. Peço até que vocês me ajudem aí também nos temas para a gente criar bons conteúdos e vocês possam que a gente possa contribuir aí nas equipes de vocês também. Tranquilo, amigos? Fechamos? Então, beleza, Joari. Tamo junto, rapaziada. Vamos se falando. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui de vocês. Só chamar ele no Instagram. Beleza? Obrigado aí a todos que ficaram presentes aí na live, essa primeira live aí dentro da plataforma, de uma série de lives que vai vir por aí também. Valeu, abração a todos.